Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. E uma vez que nos estamos a aproximar da época de exames nacionais, gostávamos de vos mostrar mais ou menos como é que nós aconselhamos os nossos alunos a fazer o exame nacional de português. Vamos dar início a uma sequência de vídeos para a preparação do exame de português de 12º ano. E uma vez que o exame ainda é longo e tem várias questões ligadas a vários grupos, que estão ligadas a vários domínios, vamos iniciar neste primeiro vídeo por fazer uma demonstração da resolução da parte A de um exame nacional de português. Neste caso, escolhemos o último exame que foi feito em 2024 da época especial e, para não estarmos a tornar o vídeo demasiado longo, vamos focar-nos na resolução da parte A. Antes do início da resolução da parte A, vou só fazer uma breve introdução ao exame para quem não esteja habituado ou seja a primeira vez que se encontra no sistema educativo em Portugal ou não teve hipótese de tirar estas dúvidas aos professores. Se pretenderem passar esta primeira parte, pois é uma parte apenas mais introdutória, eu colocarei no vídeo um momento temporal para onde podem saltar. Portanto, acima de tudo, o que é importante saber é a nossa própria maneira de estudar e de fazer o exame. Cada exame tem uma forma de trabalho diferente, uma forma de estudo diferente. Não se estuda para português da mesma maneira que se estuda para matemática, ou biologia, ou mesmo para história. Portanto, cada uma das disciplinas vai ter técnicas de estudo e trabalho específicos e diferentes. E obviamente que cada aluno, cada pessoa que está a estudar, também vai ter a sua técnica favorita ou aquela que é mais eficaz para que depois os resultados também possam ser maximizados. Portanto, acima de tudo, o que nós dizemos aos nossos alunos é que olhem para o exame em primeiro lugar e eu vou aproveitar o exame do ano passado, portanto de 2024, da época especial. O ideal é sempre começarem pelos exames mais recentes, uma vez que já vão ter as novas alterações. Obviamente que não sabemos que alterações é que eles podem colocar no exame deste ano ou no exame do próximo ano, mas pelo menos ficamos a saber o mais recente. Portanto, eu tenho aqui o exame final nacional de português, a prova 639 da época especial de 2024. Portanto, acima de tudo, e uma coisa que eu digo aos meus alunos é que a primeira coisa que eles têm que fazer é abrir o exame, portanto a folha que lhes é entregue, abrem o exame e confirmam todos os grupos. Portanto, começamos obviamente aqui pela página inicial, que tem a indicação então de qual é o exame, qual é a prova, qual é a fase ou época, neste caso época especial, e obviamente o código do exame. Portanto, o exame de português é a prova 639. Depois avançamos um bocadinho mais para baixo, ainda dentro da primeira página, e verificamos então um pequeno texto que temos aqui num retângulozinho com uma cor diferente e que diz então o seguinte: a prova inclui 10 itens devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 5 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. Portanto, eles têm andado a fazer agora esta modalidade de perguntas obrigatórias e perguntas opcionais. Neste caso, o que eles nos dizem é que 10 perguntas são obrigatórias. E como é que nós vamos saber quais são as perguntas obrigatórias? Se descermos um bocadinho e vamos aqui ao grupo 1, à parte do questionário, vamos verificar que 2 das perguntas, a 1 e a 2, têm um asterisco ao lado e têm uma cor um bocadinho também diferente. Estas são as perguntas obrigatórias. Eu vou baixar só para verificarmos as outras que são obrigatórias e as que são opcionais. E chegamos, por exemplo, aqui à terceira, que é opcional. Como podem ver, não tem cá o asterisco e nem tem uma cor diferente. Portanto, vai depender de baixarmos para a parte B, uma vez que o Exame Nacional de Português neste momento está dividido em 3 grupos, sendo que o primeiro grupo é o grupo que pertence à Educação Literária e tem parte A com um texto perguntas, parte B com um texto perguntas e uma parte C
em que já vai ser a tipologia textual do texto expositivo, barra comentário, digamos assim. Portanto, aqui na parte B, voltamos a chegar à parte das perguntas e vamos verificar então que temos a mesma situação. Estão 3 questões, sendo que a 4 e a 5 são obrigatórias, a 6 já é opcional. Depois a parte C, em princípio, será sempre obrigatória. Até agora, neste momento, eles nunca colocaram a parte C como opcional, porque é uma das mais complexas de ser feita, apesar de valer o mesmo que as outras, mas ainda assim é uma resposta que precisa de uma estrutura diferente, tanto que até os critérios de correção desta parte são um bocadinho diferentes dos restantes. E depois vamos baixando, vamos passar para o grupo 2. O grupo 2 é o grupo que tem perguntas de leitura, portanto a leitura é a compreensão da leitura de um texto que não seja literário. Portanto, o grupo 1, texto literário, o grupo 2, texto não literário. Com perguntas então de escolha múltipla, sendo que algumas são obrigatórias, as outras são opcionais. Portanto, temos aqui a primeira pergunta da leitura obrigatória, a segunda opcional, a terceira e a quarta obrigatória. A quinta, neste caso, também é de leitura, mas já é opcional. E depois então temos a 6 e a 7 de gramática, e sendo que a primeira, a 6, é opcional e a 7 é obrigatória. E não sei se já estão aqui a reparar que a pergunta obrigatória é a pergunta das orações. Como podem ver, vamos então passar ao grupo 3 e o grupo 3 também tem asterisco, portanto também vai ser uma pergunta obrigatória, ou seja, dos 10 itens, a parte C do grupo 1, o grupo 3 são sempre obrigatórios. E depois vocês têm então, para além destas duas, têm mais 8 perguntas obrigatórias, portanto vamos aqui contá-las. Portanto, o grupo 1, uma, a pergunta 7, 2, a pergunta 4, 3, pergunta 3, 4, pergunta 1, 5, a parte C, 6, depois a 4 e a 5, 7 e 8, e a 1 e a 2, 9 e 10. Como podem ver, 9 e 10. Das outras todas, portanto, a 3, a 6 e todas aquelas que ficaram sem asterisco do grupo 2, essas 5 questões são opcionais. No entanto, como diz assim aqui, 3 dessas respostas vão ser contabilizadas, o que quer dizer, das 5 que fizerem, 3 serão as que tiverem a melhor nota. Se vocês chegarem ao final do exame e não tiverem tempo para fazer todas, façam sempre as obrigatórias das 10 que já estão com asterisco, e das 5 que sobrarem, pelo menos façam 3, porque no total isto vai ter que ser 10 obrigatórias mais 3 opcionais. O que quer dizer que no total o aluno terá de ter respondido a 13 itens. Portanto, o teste tem 15, desses 15 contabilizam 3 para a cotação final, sendo que 10 são obrigatórios, portanto, se tiverem 0 em algum, vai ser contabilizado esse 0, e das outras 5, 3 vão ser escolhidas dentro das que tiverem a melhor. Portanto, imaginemos que das 5 vocês tiveram 0 numa, depois na outra tiveram a cotação total e por aí adiante. Portanto, essa do 0 poderá ser não contabilizada, uma vez que vocês podem ter outras que tenham melhor pontuação. Continuando ainda na leitura da primeira página, vou só fazer aqui a leitura destas instruções. Portanto, estas instruções já são instruções que já vêm dos outros anos. Para cada resposta, identifique o grupo e o item. Portanto, um aluno, na folha que lhe derem para refazer então as respostas, vai ter que indicar qual é o grupo a que está a responder e o item, portanto, 1, 2, 3, por aí adiante, dentro desse grupo. E porquê isto? Porque o aluno pode decidir não fazer pela ordem em que as questões são apresentadas. Portanto, imaginemos que um aluno acha que tem que começar a fazer o exame depois de o ter lido todo pelo grupo 2, portanto, aí diz que é o grupo 2 e coloque os números das questões. Faça o grupo 2 com as perguntas uma por baixo das outras, portanto, e vá colocando então as respostas. No grupo 2 é tudo de escolha múltipla, obviamente, que é o A, B, C e D.
Portanto, tentem fazer umas por baixo das outras e não, como às vezes alguns alunos fazem assim, portanto, umas ao lado das outras e depois para o professor corretor que tem que escrever a cotação ao lado é mais complicado. Portanto, as folhas de teste são-vos dadas, vocês não vão ter que gastar dinheiro nelas, portanto, se for necessário, já não tiverem espaço, porque ocuparam espaço a escrever as respostas uma por baixo das outras, peçam outra que vos vai ser imediatamente dada também. Portanto, para cada resposta identifique o grupo e o item, utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, portanto, tinta azul escura, portanto, uma caneta que escreva e tinta preta a mesma coisa, portanto, uma caneta que escreva. Tentem levar canetas que vocês tenham a certeza que não vos vão falhar no meio do exame, porque os alunos já estão nervosos, depois falha uma caneta e depois não sabem o que é que hão de fazer e ainda se torna mais complicado. Portanto, levem uma caneta ou duas canetas de preferência, ou pelo menos experimentem usá-las em casa para ver se elas escrevem, porque aquelas canetas tipo Bic às vezes secam e depois é muito complicado. Porquê caneta esferográfica de tinta azul ou preta? Porque após o exame, se o aluno receber a nota, se o aluno verificar que a classificação não era aquela de que estava à espera por algum motivo, pode dirigir-se à secretaria no próprio dia ou no dia a seguir para pedir a fotocópia do seu exame. E as fotocópias são muito mais visíveis com caneta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor, obviamente, portanto, tudo o que vocês não quiserem que seja contabilizado ou classificado, risquem. E eu volto a frisar, já muitas vezes acontece, alunos responderem a uma questão, vê-se perfeitamente no sentido em que se vê que um aluno começa a responder à questão, ainda responde um bom bocado, e depois por algum motivo deixa ficar um espaço em branco e depois volta a responder. O que nos dizem a nós nos critérios de correção é que se contabiliza a primeira resposta, que em princípio será a que não está correta, senão o aluno não iria voltar a reescrevê-la. Portanto, se vocês quiserem que não seja contabilizado, que não seja classificado, escreveram qualquer coisa, não estão contentes com aquilo, façam um risco por cima ou coloquem ao lado. Vamos experimentar aqui. Eu diria que vocês ou faziam um risco por cima, ou se for uma coisa muito maior, por exemplo, 3 ou 4 linhas, imaginemos que eram estas linhas todas, vocês podem fazer assim um corte e depois até ao lado, desde que não seja fora das margens, porque nas margens vocês não podem escrever nada, mas podiam escrever, por exemplo, um sem efeito. Pronto. E basicamente estavam a dizer ao professor corretor: não corrija esta, passe à frente. Não é permitida a consulta de dicionário, como é óbvio também. Apresenta apenas uma resposta para cada item, portanto tenham cuidado. Às vezes os alunos nos grupos 2, quando estão a fazer as respostas de escolha múltipla e fazem uma e depois querem decidir fazer uma segunda, não podem fazer isto, certo? Portanto, podem riscar e fazer isto. Decidi afinal que era A outra vez. Volta, mas afinal decidi que era a B outra vez. Portanto, será aquela que não foi arriscada, porque se vocês, obviamente, que responderem 2 vezes, isto não está certo, não está correto, e o professor corretor, obviamente, que não vai aceitar. As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova, e vou já agora mostrar aqui as cotações. Portanto, temos então aqui o grupo 1, grupo 2 e o grupo 3. E como podem ver, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 têm perguntas obrigatórias. Portanto, o grupo 1 é a pergunta 1, a 2, a 4, a 5 e a 7. Quer dizer que 5 perguntas do grupo 1 são obrigatórias. O grupo 2 tem a pergunta 1, 3, 4 e 7, sendo que a 1, 3 e 4 são da leitura e a 7 é a da gramática. E depois, obviamente, que o grupo 3, que é o grupo da escrita. Portanto, esta é da educação literária, texto literário, esta é da leitura de texto não literário e esta será a escrita. E depois, dentro do grupo 1 e do grupo 2, vamos ter perguntas opcionais e destes 5 contribuem para a classificação final da prova os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. Responderam, por exemplo, bem A3 e A2, mas não responderam bem A6 e A5, são aquelas que têm a nota mais baixa, estas cortam e, portanto, no total, os alunos vão ter que responder então a 13 perguntas no total, para a classificação total. Voltando agora aqui à primeira página e só para terminarmos então a leitura desta página, temos aqui uma última informação. Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de resposta o grupo,
o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. Portanto, aqui é fácil, o que eles nos estão a dizer é que se vocês estiverem a fazer o grupo 1, portanto já fizeram, imaginemos que vocês quiseram manter a ordem, fizeram a pergunta 1, colocaram a resposta, depois fizeram a pergunta 2, colocaram a resposta e depois a pergunta 3 é uma pergunta de escolha múltipla, então aí o que vocês têm que fazer é, naquele caso, o item, está aqui o número do item, então dizer que estão a responder, isto é o grupo 1, e depois vão dizer qual é a letra que identifica a opção escolhida, portanto pode ser um A, ou pode ser um B, A3, B2, por exemplo, ou se for no grupo, aqui por exemplo na pergunta 3, como podem ver, eu vou só passar aqui, eles pedem para vocês registar apenas as letras A e B e para cada uma delas o número que corresponde à opção selecionada, portanto aqui vocês colocariam, na letra A diriam que era A3 e que na letra B era A1, por exemplo, e era só isto que precisavam de fazer. Obviamente vocês podem copiar o que está lá, ninguém vos vai tirar pontos por causa disso, mas não vale a pena estarem a perder tempo a escrever porque demora mais tempo, quando depois podem usar esse tempo para outra coisa qualquer. Portanto, aqui não vale a pena. Basta vocês só colocarem as letras e depois os números correspondentes. Se for no grupo 2, o grupo 2 basta 1, 2, por aí adiante, e depois dizerem se a A, a B, a C ou a D. Passando agora à realização da prova, outra coisa que nós aconselhamos muito aos nossos alunos é abram a prova, leiam-na toda assim por alto. Por exemplo, nesta prova, no grupo 1, a primeira coisa que nos notaríamos a ler era que isto é um poema de Fernando Pessoa e da mensagem, portanto, se vocês não virem automaticamente pelo título do poema, vamos aqui em baixo e vamos verificar então que o autor é Fernando Pessoa e faz parte da mensagem. Portanto, já estamos mais ou menos a ver qual é o conteúdo. Depois, vemos mais ou menos as perguntas também. Passamos à frente, vemos a parte B, verificamos obviamente imediatamente que é os Lusíadas, continuamos, lemos as questões, vamos à parte C, vemos mais ou menos então na parte C o que é, portanto, verificamos se estamos dentro do assunto, se estamos confiantes nesta temática e depois o grupo 2, depois vocês podem fazer uma outra leitura dele, portanto é a parte da gramática, e eu fazia também só uma leitura do grupo 3, neste caso a primeira coisa que eu repararia era sempre, verifiquem primeiro qual é a tipologia textual, neste caso é uma apreciação crítica, porque vocês têm que saber qual é a tipologia textual para saberem como estruturam o texto, e obviamente que depois é vir aqui às instruções, estas são as instruções que vocês obrigatoriamente têm que seguir, depois têm aqui as observações, estas observações são sempre iguais para a apreciação crítica e o texto argumentativo. Obviamente para a síntese já a história é outra. Neste caso as observações é a contagem de palavras, os limites de extensão, já sabemos que é sempre entre 200 a 350 palavras. Está aqui em cima também, portanto se tivermos dúvidas, que o limite. Se um aluno não chegar às 200 palavras, vamos descontando uma décima por cada palavra a menos, até 5 décimas. A partir daí não se desconta mais. O mesmo acontece para quem escreve mais de 350 palavras, contabiliza-se uma décima a menos por cada palavra a mais que o aluno escrever até 5 décimas. Portanto, a partir daí o aluno pode escrever até 500, mas vai sempre só perder 5 décimas. Eu acho que não há necessidade de andarem a perder décimas, portanto aqui treinem em casa, escrevam, contem as palavras e olhem para a mancha gráfica do vosso texto. Quando vocês se habituarem a essa mancha gráfica, já começam a perceber mais ou menos como é que devem escrever. Portanto, voltando agora então à realização da prova, outra coisa que é necessário pensar e lembrar e ter sempre em consideração é o tempo. Portanto, todos os exames nacionais têm, à exceção do de matemática e do desenho, têm 120 minutos mais 30 para a sua realização. Portanto, o exame é para ser realizado e está preparado para ser realizado em 120 minutos, portanto, 2 horas. O aluno vai preencher os cabeçalhos das folhas, etc., antes de começar o tempo e depois, a partir do momento em que toca e lhe é entregue o enunciado, pode então começar o seu exame. Obviamente vai perder tempo e o de português tem esta questão, é o perder tempo na leitura dos textos e obviamente a pensarmos e a refletirmos sobre a construção das respostas, mas se vocês estiverem habituados, eu vou-vos dar aqui alguns truques, torna-se muito mais fácil. Têm é que treinar em casa, obviamente. Mas acima de tudo, lembrem, são 120 minutos,
os 30 minutos de tolerância ou extra já será para verificar se está tudo bem, se não nos esquecemos de nenhuma pergunta, se as vírgulas estão nos sítios certos, portanto, para não perdermos pontos a nível da correção linguística, contabilizar as palavras bem também para verificar se não andamos a colocar palavras a menos ou a mais e sermos prejudicados por causa disso, e não esquecer também que um dos critérios de desconto, para além dos limites de palavras, tem a ver com o facto das respostas estarem todas escritas em maiúscula. Portanto, se vocês forem alguém que esteja habituado a escrever uma resposta inteiramente em maiúsculas, pelo menos para o exame de português tem que fazer um sacrifício de escrever as letras maiúsculas e minúsculas, senão desconta-se também 5 décimas. 5 décimas pode dar aso a mais um valor ou menos um valor. Portanto, acho que também não há necessidade disso. Portanto, e voltando então aqui à realização da prova, e uma vez que eu estou sem essa problemática do tempo, eu vou tentar mostrar-vos e vou seguir a ordem do exame. Eu aconselho os meus alunos a alterarem as questões à sua vontade. Portanto, usarem a técnica que lhes dá mais jeito, cada um tem a sua técnica. Como eu disse ainda há pouco, estudar para português não é a mesma coisa que estudar para história, ou para matemática, ou para biologia, portanto, todas as disciplinas têm técnicas de estudo específicas e próprias, e depois, dentro dessas disciplinas, cada aluno também tem a sua técnica específica e própria, aquela que lhe dá mais jeito. O que eu aconselho aos meus alunos é usem as técnicas com que se sintam mais à vontade, que sejam mais eficazes, quer a nível da consecução das respostas, quer a nível também de maximizar o tempo que têm. Eu diria que pelo menos vocês poderiam juntar aqui 2 grupos e depois fazer um terceiro, ou primeiro ou no fim. O grupo 1 e o grupo 3 são grupos que utilizam o mesmo tipo de raciocínio e o mesmo tipo de texto, que é basicamente são grupos que exigem escrita e que exigem a construção de texto e que exigem a coesão textual. Portanto, basicamente são grupos em que vocês encarrilharam num tipo de raciocínio e já agora que já estão encarrilhados num raciocínio podem então fazer o outro grupo que também tem o mesmo raciocínio, para não darmos a perder tempo a fazer mudanças. É um bocadinho o que eu digo aos meus alunos, que é como as mudanças de um carro. Ir de uma primeira para uma quinta não dá, mas podemos ir de uma primeira para uma segunda para uma terceira. E neste caso é a mesma coisa. Eu diria que ou vocês fazem o grupo 1 e o grupo 3 primeiro, começando pelo grupo que quiserem, o grupo 1 e o grupo 3, ou o grupo 3 e o grupo 1, e deixariam o grupo 2 para o final, ou faziam ao contrário. Começariam pelo grupo 2, despachavam a parte mais científica, mais rápida, e depois então faziam o grupo 1 e o grupo 3. Eu diria que, pelo menos se fosse eu, o grupo 3 nunca seria deixado para o final. O grupo 3 é um grupo que exige tempo para pensar nele e também a maneira de escrever e o raciocínio tem que estar calmo e tranquilo. E os alunos, quando estão já no final do exame, já com a pressão do tempo, já nem sabem sequer o que estão a escrever, portanto, às vezes aquilo sai uma salgalhada que nem eles percebem, nem o professor corretor percebe, e depois vão perder pontos numa das perguntas e que, se vocês verificarem, é a que vale mais. Portanto, vocês têm uma pergunta de todas elas que valem 13 a valer 44 pontos. É 4 valores, 4. E esta pergunta não é opcional, é obrigatória. Portanto, eu diria, comecem pelo grupo 3, porque não? Ou então, que também não é mal pensado, é o grupo 3, muitas das vezes, vai buscar as suas ideias ao grupo 1 e ao grupo 2. Portanto, eu diria que se vocês quiserem começar pelo grupo 3, leiam o texto do grupo 2, porque pode ter a ver com esse grupo, e leiam os textos da parte A, da parte B, porque também pode ter a ver com esses textos e vocês podem utilizá-los para algum exemplo. Por exemplo, se quiserem exemplificar e não se lembrarem de nada, podem fazer referência ao que está para trás. Portanto, nunca deixem de fazer a ligação entre o grupo 3 e os outros 2 grupos que estão para trás, porque nunca no exame nacional eles colocaram uma tipologia textual no grupo 3 que não tivesse a sua base ou a sua inspiração ou no grupo 1 ou no grupo 2. E vamos começar então aqui pelo grupo 1 e, acima de tudo, obviamente que eu digo sempre aos meus alunos que nós temos aqui 3 obstáculos quando fazemos um teste ou quando fazemos um exame. Os meus alunos estão habituados a exame porque basicamente os meus testes são feitos à imagem e semelhança do exame nacional. Portanto, e começamos então aqui com a parte A. E na parte A, este exame nacional tinha um poema. E outra coisa que nós dizemos muito aos nossos alunos é que a leitura de poemas, e nós sabemos que os nossos alunos, na maior parte das vezes, não são muito fãs de poesia, a poesia é muito mais subjetiva
e às vezes a leitura de poemas não é fácil, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Nós já fizemos vários testes com os nossos alunos de poesia, em que os alunos acharam que o poema não era propriamente fácil, mas depois, quando respondem às questões e verificam as questões, até acham que é bastante acessível, e depois vão a um texto narrativo que deram na aula e acharam-no muito fácil, e quando vão ver as perguntas são um bocadinho mais complexas. Portanto, isto vai depender muito, mas o que nós costumamos dizer aos nossos alunos é que temos aqui 3 obstáculos que temos que ultrapassar. O primeiro obstáculo é percebi o texto que se encontra no enunciado. O segundo obstáculo é percebi as instruções e aquilo que me é pedido para fazer nas instruções. E o terceiro obstáculo é agora que eu percebi o texto, percebi as instruções, como é que eu coloco isto no papel por escrito, de maneira a estar coeso e a nível da correção linguística estar tudo bem feito. Portanto, o primeiro obstáculo, obviamente, que é o pior, porque se vocês não entendem o texto, vão interpretar mal, e ao interpretarem mal, obviamente, que depois, mesmo que escrevam muito bem, a resposta não está certa. Portanto, acima de tudo, tenham cuidado com a leitura do texto. Portanto, nós aconselhamos os nossos alunos sempre a ler os textos e ler as notas, ou o glossário, ou algo que explique. Uma vez que não temos acesso a um dicionário, aproveitem que o próprio exame traz essas informações de algumas palavras. Não são todas, uma vez que se parte do princípio que alunos do 12º ano já têm um grande léxico, portanto uma grande riqueza vocabular, mas há aqui algumas que eles colocam só pelo facto de às vezes não ser cultura geral ou ser tão conhecido. Eu vou ler aqui o poema e vou imediatamente fazer uma coisa que eu digo aos meus alunos e que é: usem a caneta para sublinhar, usem os sublinhados. O enunciado é para vocês, portanto, vocês vão ficar com ele, o que quer dizer que se for necessário riscar, se for necessário escrever de lado qualquer coisa, escrevam. Porque isto vai-vos ajudar depois, quando for necessário fazer as respostas, não andarem à procura das coisas outra vez no texto. Portanto, já as leram uma vez, até as encontraram, foram sublinhando, quando estão a verificar a pergunta, dizem: olha, estava naquela parte que eu sublinhei. E está lá. Portanto, se vocês tiverem uma ideia onde é que a resposta está, também podem fazer de género: eu acho que a resposta a esta pergunta está aqui, ou eu acho que a resposta a esta pergunta está aqui. Portanto, já sabem que é ali que vocês vão ter que ir ver. E porquê é que eu digo isto? Porque, acima de tudo, se vocês têm um texto no enunciado, tudo o que vocês vão dizer vai ser com base nesse texto. Não podem alegar que aprenderam na escola, ou que aprenderam com o professor, ou com o professor, ou que a professora vos disse, ou que o professor não vos disse. Isso não interessa absolutamente para nada. O que interessa é que vocês provem, basearam neste excerto para responder às questões, uma vez que aquilo que eles querem e a aprendizagem essencial que se pretende é o aluno consegue ler um texto, neste caso literário, entender as instruções que lhe são dadas e responder a essas instruções, portanto, seguir essas instruções de forma coesa e linguisticamente correto. É isso que eles pretendem. Portanto, desde que vocês sejam capazes de ler, interpretar e escrever, o exame de português não tem dificuldade assim nenhuma. Portanto, mas acima de tudo, leiam muito, leiam os textos todos, voltem para trás, leiam outra vez Cantigas de Amigo, leiam Cantigas de Amor, leiam outra vez as crónicas, leiam. Se vocês se habituarem aos textos, quando os apanharem no exame, já nos vai fazer tanta confusão. Obviamente que vai ser impossível ler tudo, até porque há muitas das obras que são opcionais, mas desde que vocês se habituem à maneira de escrever da época, torna-se tudo muito mais fácil. Portanto, eu vou ler aqui um poema então. Parte A, leia o poema e as notas. Nuno Álvares Pereira. Que a auréola te cerca. E a primeira coisa que eu faço é ver logo aqui que a auréola é um círculo que paira sobre a cabeça dos santos. Portanto, auréola, círculo de luz na cabeça dos santos. Eu sei que eu posso ir lá abaixo, às notas, mas prefiro focar o meu olhar no texto e não andar sempre a subir e a descer o olhar, que isso cansa e obviamente que também perde-se mais tempo. Não é muito, mas perde-se. Que a auréola te cerca. É a espada que volteando faz que o ar alto perca seu azul negro e brando. Ar alto, céu. E agora já sei que há uma auréola que cerca, é a espada que volteando faz com que o céu perca o seu ar negro e brando. Mas que espada é que erguida faz esse halo no céu? Halo. Círculo luminoso. E depois eles também têm cá prestígio e glória e nós podemos usar estas duas informações depois para as respostas também. Portanto, as notas às vezes dão-nos certas informações, não é só o texto. É Excalibur,
que obviamente nem toda a gente é obrigada a saber, mas eu acho que é um bocado de conhecimento geral, ou penso que é de conhecimento geral, que é que Excalibur é o nome da espada do rei Arthur. É uma espada sagrada com um poder indestrutível e que só os puros de coração podiam empunhar para a defesa do bem. Eu estou outra vez a sublinhar aquilo que muito provavelmente vai-me ajudar a responder às questões. Ungida, abençoada, sagrada, abençoada, sagrada. Isto é tudo importante porque muito provavelmente vai servir também para podermos responder. Portanto, eu vou voltar então a ler tudo, agora já com as notinhas. Que auréola te cerca? É a espada que, volteando, faz que o ar alto perca seu azul negro e brando. Mas que espada é que erguida faz esse halo no céu? É Excalibur, a ungida que o rei Artur te deu. Esperança consumada, São Portugal em ser. Erga a luz da tua espada para a estrada se ver. Obviamente que uma leitura feita por outra pessoa, uma leitura em voz alta, ajuda-nos a perceber melhor o texto. Vocês não vão ter essa possibilidade, portanto a leitura que vão fazer tem que ser uma leitura silenciosa. Tentem fazer a melhor leitura possível para ser mais fácil. Esta leitura é uma leitura que se faz num ou 2 minutos. Não demora muito tempo a fazer. Agora que já tenho o texto lido, eu vou ler as perguntas e vou começar pelas obrigatórias, obviamente, e vou deixar então a terceira para o final, até porque está por ordem. Pergunta 1. E agora vou fazer aqui uma coisa que toda a gente já sabe, que é muito importante, e que são os verbos instrucionais. É saber o que é pedido. Portanto, eu vou sublinhar não só os verbos, como vou sublinhar tudo o que eu acho que eu tenho de dizer, porque é o que está escrito na pergunta. Portanto, a primeira pergunta é esta. Explicite 2 traços, depois temos aqui o número 2. Uma das coisas que eles agora começaram a colocar ultimamente é o número 2. Portanto, normalmente, nos critérios, há sempre 2 características, 2 tópicos. Imaginemos, por exemplo, na segunda pergunta, explica o sentido do apelo presente nos versos 9 a 12. Muito provavelmente, nos critérios de correção, vai lá estar dito ao professor corretor que o aluno vai ter que responder aos tópicos e depois, por baixo, nós vemos 2 tópicos ou a 2 dos tópicos. Normalmente o número 2, portanto, sempre no mínimo 2 coisas, que é para o professor corretor as conseguir encontrar dentro da vossa resposta, porque são as que estão também nos tópicos dos critérios de correção. Portanto, neste caso, explicite 2 traços caracterizadores de Nuno Álvares Pereira e depois, não sei se repararam, está aqui um tendo em conta o modo como o herói é representado nas 2 primeiras estrofes de poema. Portanto, muito provavelmente, o que é que esta pergunta diz? Explicite. Explicite é um verbo que pede muitas coisas. Há alunos que, pronto, se confundem e acham que é só diz. Não. O explicite implica dizer, explicando porque é que vocês estão a dizer isto. Quer dizer que, apesar de não estar ali um justifique, o explicite já lá tem isso dentro. Portanto, explicitar 2 traços caracterizadores do Nuno Álvares Pereira não é só dizer ele era guerreiro. Sim, mas porquê? O que é que no texto vos mostrou essa faceta de guerreiro do Nuno Álvares Pereira? Porque é assim que ele é descrito, nas 2 primeiras estrofes. Mas porquê? Onde é que está escrito isso? Está lá essa palavra escrita, ele é guerreiro, está lá mesmo? Ou foram vocês que disseram porque aconteceu qualquer coisa, que ele tinha um objeto na mão, porque ele teve uma determinada atitude? Portanto, estas perguntas não são difíceis. O único grande problema dos alunos neste momento é que deixam as coisas incompletas. E depois, obviamente, que nos critérios de correção diz o aluno indicou um dos tópicos, mas com omissões ou imprecisões. E depois lá estão vocês a baixar para os níveis de desempenho abaixo. Portanto, não há necessidade disso. Portanto, explicite 2 traços caracterizadores de Nuno Álvares Pereira, tendo em conta o modo como o herói é representado nas 2 primeiras estrofes do poema. Portanto, imaginemos que vocês achavam que a pergunta era fácil e então iam começar por esta pergunta. Então vamos começar aqui a fazer a primeira pergunta. Eu não sei se vocês já estão habituados a começar as perguntas, às vezes os alunos ficam muito parados a olhar para uma pergunta e depois, quando vamos perguntar qual é a dúvida, o que é que está a impedir-vos de responder, muitos deles dizem que já têm a resposta na cabeça, não sabem como é que hão de começar. Eu vou dar aqui apenas uma sugestão, portanto, cada um usa a técnica que lhe dá mais jeito, portanto, se houver alguém que esteja muito habituado com a escrita e que tenha uma grande facilidade na construção frásica, faça o que for melhor e o que for mais rápido, o que for mais eficaz. Para quem não tiver tanta habilidade, como é que eu começo? A nível da coesão frásica vai ficar um bocado confuso, então tentem simplificar. E a maneira mais fácil é tentem arranjar uma frase introdutória, não é ainda a resposta, é apenas uma introdução.
E essa introdução pode ser retirada da pergunta. Por exemplo, esta pergunta diz: explicite 2 traços caracterizadores de Nuno Álvares Pereira, tendo em conta o modo como o herói é representado nas 2 primeiras estrofes do poema. E normalmente o que vocês podem fazer é ir à parte final da pergunta, nunca à parte inicial, mas sempre ali à parte final e arranjar uma frase, uma afirmação. Como se a dizerem: olha, é isto que eu vou fazer, eu vou falar agora dos 2 traços caracterizadores do herói ou do Nuno Álvares Pereira. Fazem um ponto final e depois então arranjam uma forma estruturalmente adequada, utilizando conectores discursivos que mostrem que vocês vão então dizer os 2 traços caracterizadores, separando cada um com ponto final, o máximo dos máximos com um ponto e vírgula, não com vírgulas. Que é para vocês fazerem a separação de cada um e o professor corretor conseguir encontrá-los. Portanto, imaginemos que aqui vocês queriam fazer uma introdução e vocês diriam assim: esperem lá, estamos a falar do Nuno Álvares Pereira e 2 traços caracterizadores na maneira como ele é representado nas 2 primeiras estrofes do poema. Porquê é que eu não faço uma frase a dizer isso? Nuno Álvares Pereira é o herói caracterizado nas 2 primeiras estrofes do poema. Ponto final. Isto será a introdução. Como podem ver, isto não é a resposta. É quase que uma espécie de paráfrase da pergunta, mas para quem não sabe como começar, pode sempre começar assim. É muito mais fácil, é uma coisa muito mais simples. Comecem sempre pelo nome da pessoa, do sujeito poético, do autor, do narrador. Nuno Álvares Pereira, Fernando Pessoa, Camões, e depois uma frasezinha que tenha um verbo que seja fácil de fazer a sua continuação. Os verbos copulativos, como o verbo ser, neste caso, não são difíceis, os verbos transitivos também não são difíceis, portanto, usem verbos que tenham uma construção sintática mais fácil. A partir daqui, agora, já podem então fazer cada um dos 2 traços caracterizadores. Portanto, eu antes de ir ao texto, deixem-me só estruturar aqui a minha resposta, em que vocês podem utilizar, não há necessidade das perguntas de fazer parágrafos. Não há nada nos critérios de correção que vos obriguem aqui a fazer parágrafos. Se quiserem, podem fazer ponto final parágrafo, isso ajuda também o professor corretor, mas se quiserem, podem fazer tudo na linha a seguir. Usem os articuladores discursivos, porque assim o vosso texto fica coeso, que é uma das coisas que vai ter que ser avaliada também. Eu utilizaria articuladores como, em primeiro lugar, ou, por exemplo, por um lado. Não é obrigatório estarem a usar estes articuladores, vocês podem começar logo. Nuno Álvares Pereira é o herói caracterizado nas 2 primeiras estrofes do poema. Esta personagem ou esta figura histórica aparece como, e depois podem dizer logo, portanto, não há necessidade de dizer isto. Eu só coloco aqui estes conectores porque eu acho que é importante para vocês entenderem que muitas das vezes os professores corretores gostam muito de ir onde é que, em primeiro lugar quer dizer que vai haver um segundo. Portanto, onde eu vir o primeiro lugar sei que é o primeiro, onde eu vir em segundo lugar sei que é o segundo, e é muito mais fácil também para corrigir. Portanto, quanto mais vocês ajudarem o professor corretor a verificar que estão aqui os tópicos que estão nos critérios de correção, melhor para vocês e melhor para ele. Portanto, eu agora não vou responder, mas em princípio era assim que eu iria começar. Agora o que eu faço, venho cá em cima, portanto eles pretendem que nós digamos 2 traços caracterizadores de Nuno Álvares Pereira nas 2 primeiras estrofes do poema, e se eles dizem tendo em conta, eu até vou pôr a vermelho para ser mais visível, tendo em conta, tendo em conta obriga-vos a basearem-se nos sítios que eles vos estão a dizer, pelo menos, portanto, partirem daí. Portanto, eles dizem para ser nas 2 primeiras estrofes, vamos às 2 primeiras estrofes. O poema também não é muito grande, só tem 3 estrofes, mas nas 2 primeiras estrofes vamos voltar a ler e vamos tentar sublinhar, ou pelo menos fazer aqui um highlightzinho nas palavras que vos poderão mostrar que traços de personalidade é que vocês encontram nesta personagem de Nuno Álvares Pereira. Que a auréola de cerca é a espada que volteando faz que o ar alto perca o seu azul negro e brando. E há aqui uma palavra que eu acho que nós podemos retirar e que é a palavra espada. E se ele está com uma espada na mão, se temos uma personagem que está com uma espada na mão volteando, e se repararem na segunda também aparece a palavra espada, podemos ligar essa palavra à guerra. E se estamos a falar então de traços de personalidade, podemos dizer que ele é guerreiro, corajoso, bravo, valente. Nas notas, como podem ver também, podemos ter aqui muita coisa
Particularmente ali na segunda estrofe, que se vocês repararem fala da espada Excalibur, que é a que o Nuno Álvares Pereira tem na mão, também podemos ver. Portanto, agora eu venho aqui às notas e vejo que é uma espada com poder indestrutível, é sagrada e só os puros de coração é que a podiam empunhar para a defesa do bem. Portanto, como podemos ver, também temos aqui a auréola, que fala em santos. E agora já temos aqui muita coisa que nós podemos usar. Portanto, eles só querem duas características, mas penso que uma das mais óbvias é esta ideia da guerra e outra é a ideia da auréola, do halo, de Excalibur ungida e que vos pode então chamar a atenção para a santidade, para a pureza da alma. Eu aqui já estou a buscar um bocadinho o que está aqui, puro de coração. Pureza de coração. Portanto, e podíamos ter aqui duas características, não precisamos de fazer mais, a não ser que vocês considerem que há outra, mas eles só querem duas, portanto, se as duas estiverem corretas, não há necessidade de escrever mais. E agora que eu já tenho tudo em formato de esquema, na minha cabeça só tenho que colocar isto na minha questão. Portanto, vou começar em primeiro lugar pelo guerreiro, se calhar. Isto agora não interessa a ordem, interessa que estejam dois distópicos. Portanto, aqui poderia ser então Nuno Álvares Pereira, o herói caracterizado nas duas primeiras estrofes do poema. Em primeiro lugar, esta figura histórica é apresentada como um guerreiro que empunha uma espada. Tendo dúvidas, voltamos sempre atrás, só para verificar se há qualquer coisa aqui que podemos acrescentar. Tentem sempre por palavras vossas, sem tentar copiar do texto. Isso não impede que vocês possam usar uma ou outra palavra retirada do texto, entre aspas. Atenção! Também se pode incorporar bocadinhos do texto nas nossas respostas. Não vamos poder usar o texto só para a nossa resposta. Porque se estamos a copiar e a colar excertos textuais sem explicarmos o porquê, isso não contabiliza absolutamente para nada e é um belíssimo zero. Portanto, lembrem-se de dizer tudo por palavras vossas, explicar tudo e mais alguma coisa. Neste caso, imaginemos que vocês só diziam que era um guerreiro e não diziam mais nada. Portanto, tentem sempre explicar. Um guerreiro que empunha uma espada com coragem e valor, como se pode verificar. E agora, exemplifiquem. Isto tem que estar tudo sempre exemplificado. Daí o explicite. Explicitar é diga e explique e mostre. Diga, explique e mostre. Como se pode verificar nos versos. E agora aqui podem retirar nos versos 2 e no verso 5. Como se pode verificar nos versos 2 e 5. Podem pôr dois prontos, abre aspas, retiram os versos, podem pôr abrir parênteses, abrir aspas, retirar os versos. Eu vou fazer aqui várias versões para vocês verem. É a espada e, mas que espada é. De Novas Pereira, o herói caracterizado nas duas primeiras estrofes do poema. Em primeiro lugar, esta figura histórica é apresentada como um guerreiro. Reparem que eu também podia começar isto de outra maneira. Nuno Álvares Pereira, em primeiro lugar, é apresentado como um guerreiro. Pronto, podia começar diretamente, vocês não precisam de fazer aquela introdução. Eu só estou a dizer que é uma hipótese, para quem não souber muito bem como começar, pode começar assim. Pronto, mas se quiserem podem começar diretamente logo a dizer a primeira característica. Em primeiro lugar, esta figura histórica é apresentada como um guerreiro que empunha uma espada com coragem e valor, como se pode verificar nos versos 2 e 5. Portanto, é a espada, mas que espada é? E agora eu vou colocar um abrir parênteses, abrir aspas, colocar os dois versos que eu retirei. Coloquem sempre assim, nunca façam isto. Às vezes os nossos alunos fazem isto, que nos faz muita confusão, fazem isto. Assim, não, está errado. Portanto, os parênteses só podem ser abertos uma vez e fechados uma vez. E depois vocês, dentro destes parênteses, colocam os vários exemplos. Portanto, neste caso, dois versos. Portanto, se pode ficar nos versos 2 e 5, é a espada e, mas que espada é, o que comprova a bravura deste grande general
português. Ponto final, a primeira característica já está. Outra coisa que me estou a esquecer, mas já agora acrescento, quando vocês escreverem versos ou linhas, não coloquem abreviaturas, portanto não façam isto, não façam isto, não façam isto, versos, linhas, verso e linha, porque isto são abreviaturas e nós dizemos não são aceites abreviaturas, portanto escrevam por extenso. Portanto, a primeira já estaria, portanto, no Novas Pereira, herói caracterizado nas duas primeiras estrofes do poema. Em primeiro lugar, esta figura histórica é apresentada como um guerreiro que empunha uma espada com coragem e valor, como se pode verificar nos versos 2 e 5. É a espada, mas que espada é? O que comprova a bravura deste grande general português. E agora, como eu pus em primeiro lugar, vou pôr em segundo lugar. Se vocês tivessem posto por um lado, agora punham por outro lado. Mas também podem usar um também. Também é caracterizado como, que aliás eu também posso fazer aqui, também é caracterizado como alguém santificado, vírgula, abençoado. E estamos agora a ir à outra característica que nós tiramos por causa da pureza de coração, da santidade, da Excalibur ungida, o halo, a auréola dos santos. Portanto, agora estamos a ir a essa característica. Portanto, também é caracterizado como alguém santificado, abençoado, uma vez que, porque, devido ao facto de, portanto, usem os conectores, neste caso de causais, uma vez que apresenta uma auréola na cabeça como a dos santos. E agora eu quero retirar o verso de onde eu fui ver isto, abre parênteses. Os parênteses são sinais de pontuação muito versáteis, são sinais de pontuação que vocês podem usar para acrescentar coisas no meio de uma frase, por exemplo, e não estarem a dar cabo da construção frásica. Portanto, podem colocar porque são acrescentos, são encaixes que nós vamos fazer na frase. Portanto, podem usá-los, por exemplo, neste caso eu estou a usar para retirar a frase do texto, ou neste caso os versos que me inspiraram a escrever isto. Portanto, também é caracterizado como alguém santificado, abençoado, uma vez que apresenta uma auréola na cabeça como a dos santos. Neste caso vou buscar aqui a parte que a auréola te cerca. Que a auréola te cerca. Se vocês quiserem colocar o verso, ponham sempre a vírgula e depois verso 1. Se acharem que se vão esquecer da vírgula, ponham só, abre aspas, que a auréola te cerca, fecha aspas, fecha parênteses. É melhor do que estarmos a esquecer da vírgula e depois termos ali um erro tipo A. Eu não sei se reparam que eu volto sempre atrás para reler a minha resposta. Eu sei que demora tempo, mas pelo menos no final eu não tenho que andar a fazer isso porque já o fiz. Portanto, no Novas Pereira é o herói caracterizado nas duas primeiras estrofes do poema. Em primeiro lugar, esta figura histórica é apresentada como um guerreiro que empunha uma espada com coragem e valor, como se pode verificar nos versos 2 e 5. E depois retiro, o que comprova a bravura deste grande general português. Também é caracterizado como alguém santificado, abençoado, uma vez que apresenta uma auréola na cabeça como a dos santos e a espada que empunha é a Excalibur. E agora eu vou retirar aqui uma expressão do texto e vou usar na minha frase a ungida. Querem ver? Ungida, ou seja... E agora vou explicar e vou aproveitar as notas. Por isso é que eu fiz aqueles tracejados ali nas notas, onde dizia que Excalibur, espada sagrada, só os puros coração e podiam empenhar para a defesa de bem. Portanto, eu posso ir buscar coisas ali. Ou seja, uma espada sagrada que só os puros de coração podiam empunhar. Teríamos então aqui uma resposta feita. Vamos confirmar nos critérios de correção se esta resposta vai de acordo com os critérios de correção. Portanto, eu agora vou buscar os critérios, vou tornar-me agora eu a corretora e vou verificar se tudo que está aqui escrito está nos critérios. Uma das grandes dificuldades da correção dos exames de português é a maneira como os alunos escrevem.
Portanto, nem sempre é fácil verificar os tópicos dentro daquilo que eles escrevem, porque os alunos não vão escrever textualmente o que está nos critérios. Portanto, vai ser tarefa do professor corretor andar à procura desses tópicos na resposta do aluno. Portanto, quanto mais o aluno facilitar essa procura ao professor corretor, melhor. Vou passar os critérios gerais de classificação à frente, porque estes critérios gerais agora não nos interessam, e vamos aos critérios específicos de classificação. E então, diz aqui no grupo 1, nós, professores corretores, vamos ter que ler todas estas instruções, nomeadamente o que está ali logo no início, antes da pergunta 1, e que diz assim: nos tópicos de resposta de cada item, as expressões separadas por barras oblíquas, à exceção das utilizadas no interior de cada uma das transcrições, porque quando vocês estão a transcrever versos diferentes, mas um a seguir ao outro, a barra oblíqua mostra obrigatoriamente que estão a mudar de verso, portanto, essa barra oblíqua é obrigatória, correspondem a exemplos de formulações possíveis, apresentadas em alternativa. As ideias apresentadas entre parênteses não têm de ser obrigatoriamente mobilizadas para que as respostas sejam consideradas adequadas. Atenção que isto é para nós corretores, não é para vocês, ok? É para nós percebermos que nestes tópicos que estão aqui, às vezes aparecem aqui uns parênteses e nós sabemos que esses parênteses não é algo que seja obrigatório. É opcional. Se o aluno escreveu, ótimo. Se não escreveu, não é prejudicado. As barras oblíquas são opções. Ora uma coisa, ora outra. Não é preciso ser as duas. E agora reparem como é que isto começa. Devem ser abordados 2 tópicos. Portanto, cá temos nós outra vez esta ideia dos 2 tópicos. E se repararem, cá em baixo, nós temos 1, 2, 3 e depois diz ou outros igualmente relevantes. A questão do ou outro igualmente relevantes é que isto vai ficar ao cuidado do professor corretor. Portanto, o professor corretor é que vai, pela resposta do aluno, se não estiver nestes tópicos que aqui estão, o aluno tiver escrito outra coisa, mas o professor corretor achar que realmente se encontram dentro dos descritores de desempenho que estão aqui em baixo. Portanto, em português, nós temos cenários de resposta com tópicos e depois o aluno tem que estar dentro destes descritores de desempenho, que são 5 descritores de desempenho, sendo que o 5 equivale à resposta totalmente correta e o 1 à resposta com imprecisões e omissões. Portanto, vamos só confirmar, que é para vocês verem, eu vou-vos mostrar como é que isto depois seria feito. Portanto, vamos agora ver os tópicos. Eu vou ler aqui os 3 tópicos. A primeira coisa que eu faço antes de corrigir a resposta é leio os tópicos e depois é que vou ver a resposta do aluno, que é para já estar na minha cabeça os vários tópicos e ter sempre os tópicos ao lado para confirmar por palavra-chave ou outras coisas que os alunos me vão dizendo, que eu consigo encontrar as coisas nos tópicos. Portanto, vocês têm aqui então a santidade, e agora vou fazer isto, que é para ir sublinhando, evidenciada pela auréola, alcançada através da coragem e da entrega demonstradas em combate, pois é a espada que desenha o círculo de luz por cima da sua cabeça, destacando dos restantes homens. Temos a predestinação, pois é o herói a quem é entregue a espada do rei Artur, herói escolhido para empunhar a espada sagrada do rei Artur, ou a condição de guerreiro, evidente no fato de Nuno Alves Pereira ser representado empunhando uma espada erguida. Portanto, como podem verificar, eu agora vou aqui à resposta, e na resposta vou então verificar que guerreiro empunha a espada, e esta eu já via que estava, e depois é caracterizado como alguém santificado, abençoado, uma vez que apresenta uma auréola na cabeça como a dos santos, e que empunha, e a espada que empunha é Excalibur ungida, ou seja, uma espada sagrada que só os puros de coração podiam empunhar. Portanto, vamos olhar outra vez para os nossos critérios, e então diz assim: a santidade é vencida pela auréola através da coragem e da entrega demonstradas em combate, é a espada que desenha o círculo, destacando os restantes homens. Mas se vocês pensarem, também temos aqui a ideia, a predestinação, o herói, a quem entrega a espada do rei Artur, herói escolhido para empunhar a espada sagrada. Portanto, condição de guerreiro certo, e depois temos um bocadinho de cada uma. Portanto, temos ali a parte da auréola e da santidade e temos um bocadinho aqui desta também. Eu diria que podíamos então dizer que explicitar adequadamente 2 dos traços caracterizadores. Agora, obviamente, que tínhamos que ver se utilizava mecanismos de coesão textual, mesmo com a ocorrência de falhas, pode haver uma ou outra falha, mas que assegura a progressão e o encadeamento das ideias. Temos expressões como por um lado, por outro lado, por fim, assim, também. Essas são as palavras, as expressões que fazem parte da coesão textual. Se vocês responderem bem, mas
não utilizarem mecanismos de coesão textual ou com falhas que comprometam a progressão e o encadeamento de ideias, mesmo que tenham dado 2 traços caracterizadores, passam imediatamente para o nível de descritor abaixo, neste caso o 4. Passando agora à pergunta 2, vamos fazer mais ou menos o mesmo que fizemos para a pergunta 1. Portanto, vamos tentar iniciar a nossa resposta também com uma afirmação e depois temos que ver com calma a pergunta. Portanto, a pergunta às vezes parece uma coisa, os alunos interpretam-na de uma maneira e ela afinal é da outra. Explique o sentido do apelo presente nos versos 9 a 12. E às vezes os alunos não entendem o que é isto, o apelo, explicar o sentido. Normalmente nós dizemos aos nossos alunos para traduzirem tudo por vocês têm que explicar tudo. Vocês têm que dizer tudo. O professor corretor não tem à sua frente isto. Não vai ter o texto à frente dele. Portanto, a única coisa que o professor corretor tem à sua frente é a vossa resposta e os critérios de correção. O que quer dizer que tudo o que vocês disserem tem que estar explicitado de tal forma que o professor corretor, só pela vossa resposta, perceba tudo. Nós não vamos ao texto. Apesar de ser obrigatório que vocês vão ao texto, nós não precisamos de ir ao texto, tem que ser vocês a ir ao texto. Portanto, em princípio, obviamente que nós vamos ter o texto à frente, não estou a dizer isto como se nós não tivéssemos o texto, nós temos o texto, mas partam do princípio que tudo o que está escrito basta para que o professor corretor possa perceber aquilo que vai ser a vossa resposta. Portanto, quando alguém diz explique, é mais ou menos a mesma coisa que explicite. Portanto, explicar é explique tudo. E se vocês pensarem, há aqui 2 coisas que eles vos pedem, apesar de não estar cá o número 2. Mas eles querem que vocês digam o apelo e o sentido desse apelo. Portanto, vocês vão ter que me dizer qual é o apelo, a quem é o apelo. Quando vocês apelam, vocês estão a pedir alguma coisa, portanto, vamos tentar perceber o que é apelar a, é pedir algo a alguém, não é? Fazer um apelo a alguém. E depois vocês vão ter que me dizer porquê. Portanto, que apelo, a quem e o porquê. E nós podemos fazer isto dividindo a nossa resposta em 2 partes. Podemos começar por esta e depois podemos ir a esta. E obviamente que eles nos estão a indicar os versos. Portanto, não nos vamos perder também, uma vez que eles próprios dizem não é preciso ler o que está para trás, nos versos. O que quer dizer que vamos ter em conta, obrigatoriamente, estes versos também. Portanto, a primeira coisa que fazemos, obviamente, agora vou tirar esta parte aqui, é ir aos versos 9 a 12 e responder às perguntas. Portanto, os versos 9 a 12 são estes. Portanto, aqui preciso de saber qual o apelo, a quem e o porquê. O apelo. Temos que encontrar verbos que digam alguma coisa, que deem ordens ou façam pedidos. Ergue a luz da tua espada para a estrada se ver. Está aqui. Este é o apelo. A quem? É este São Portugal. Esta esperança. E o porquê? Tem a ver com a estrada se ver, com guiar. É uma ideia de uma espada funcionar como uma luz no meio da escuridão e mostrar às pessoas o caminho. Portanto, é a esperança. É um santo. Se este São Portugal, reparem, isto quer dizer santo. São. Está-se a referir, obviamente, ao Nuno Álvares Pereira. Portanto, já temos aqui tudo. Temos o quê, temos quem e temos o porquê. E agora é só fazermos a nossa estruturação da resposta. E podemos começar como fizemos há bocadinho. Nos versos, hão de reparar que eu começo sempre pelo final. Nos versos 9 a 12, lembrem-se cada vez que vocês começarem uma resposta por no verso não sei quê, nos poemas tal, em nanana, vírgula, são grupos móveis. Os grupos móveis, uma vez que eu decidi colocá-lo no início da frase, mas também posso colocá-lo no final, se me apetecer, ou no meio, eu tenho que o colocar separado do resto da frase. Portanto, nos versos 9 a 12, encontramos um apelo por parte do sujeito poético. Este apelo é feito
a Nuno Álvares Pereira, pedindo-lhe que ilumine o caminho dos portugueses. Podem ir retirando expressões textuais que vão comprovando aos bocadinhos aquilo que vocês disserem. Não deixem ficar os exemplos todos para o final, porque depois o professor corretor não sabe desses exemplos todos quais é que vocês estão a usar para justificar o quê. Portanto, vão dizendo e vão colocando. Os parênteses, lá está. Outra vez uma boa forma, uma boa técnica de colocarmos qualquer coisa encaixada sem darmos cabo da construção frásica. Nos versos 9 a 12 encontramos um apelo por parte do sujeito poético. Este apelo é feito a Nuno Álvares Pereira, pedindo-lhe que ilumine o caminho dos portugueses. E, portanto, agora venho aqui. Erga a luz da tua espada. Se quiserem colocar o verso, já sabem que podemos fazer então o verso, neste caso é o verso 11. Podiam não colocar, podiam simplesmente fazer assim. Também dava, mas já agora sabemos qual é o verso. Nos versos 9 a 12 encontramos um apelo por parte do sujeito poético. Este apelo é feito a Nuno Álvares Pereira, pedindo-lhe que ilumine o caminho dos portugueses, erguendo a sua espada como um facho de luz na escuridão. Pronto, já dissemos qual é o apelo, já dissemos a quem é que ele feito e agora o sentido. Porquê é que é necessário que o Nuno Álvares Pereira ilumine o caminho? Neste sentido, como podem ver, eu fiz um ponto final, agora vou tentar fazer a outra resposta. Vírgula. O sujeito pretende que o general santificado São Portugal em Ser abençoado com um coração puro, mostre um caminho futuro aos portugueses, voltando a dar-lhes esperança. Abre parênteses, abre aspas, e agora esperança consumada. Portanto, eu vou voltar a ler a resposta. Nos versos 9 a 12 encontramos um apelo por parte do sujeito poético. Este apelo é feito a Nuno Álvares Pereira, pedindo que ilumine o caminho dos portugueses, erguendo a sua espada, deixa-me só colocar ali a vírgula, como um facho de luz na escuridão. Neste sentido, o sujeito pretende que o general santificado, abençoado com um coração puro, mostre um caminho futuro aos portugueses, voltando a dar-lhes esperança numa mudança positiva. Pronto, e teríamos aqui a nossa resposta. Portanto, nos versos 9 a 12 encontramos um apelo por parte do sujeito poético. Este apelo é feito a Nuno Álvares Pereira, pedindo que ilumine o caminho dos portugueses. Erga a luz da tua espada, verso 11, erguendo a sua espada como um facho de luz na escuridão, como um facho de luz sagrada na escuridão. Neste sentido, o sujeito pretende que o general santificado, São Portugal em Ser, abençoado com um coração puro, mostre um caminho futuro aos portugueses, voltando a dar-lhes esperança, esperança consumada numa mudança positiva. E temos então aqui as nossas duas respostas obrigatórias. Obviamente que eu estar a explicar-vos as coisas demora um bocadinho mais de tempo, mas se vocês se habituarem a, pelo menos, a estruturar a vossa resposta sempre em duas partes, porque normalmente as duas partes são muito importantes, podem também fazer uma introdução e uma conclusão se quiserem. Acho que não vale a pena estarmos a perder demasiado tempo, porque depois podemos precisar desse tempo para outras coisas e não o temos. Portanto, neste caso, penso que seria mais do que suficiente. Sendo assim, como não estamos pressionados com o tempo, e podemos fazer então aqui a pergunta 3. A pergunta 3 é uma pergunta de seleção de resposta, portanto, neste caso,
vocês têm um excerto com espaços em branco e as respostas estão na grelha que está por baixo, no quadro que está por baixo. Portanto, é só vocês decidirem então, naquele espaço do A, qual das três é que escolhem, e no espaço do B, quais das três é que escolhem. Tenham cuidado, porque aqui às vezes as pressas são as inimigas da perfeição e não há outra parte mais simples para exemplificar isso do que quando os alunos fazem estas perguntas às pressas. Ela é opcional, mas pode ser uma das perguntas que vos dê uma boa cotação, portanto também não vamos estar a desperdiçá-la. Complete as afirmações abaixo apresentadas selecionando a opção adequada a cada espaço. Na folha de respostas, registre apenas as letras A e B e para cada uma delas o número que corresponde à opção selecionada. Portanto, aqui vocês fariam pergunta 3, a linha A, a linha B. E agora é só escolher. Vamos começar aqui pela A e uma das coisas que nós dizemos aos nossos alunos é: agarrem cada uma das hipóteses que vocês têm, tentem colocar no espaço e vejam se tem lógica. Vamos fazer isso precisamente com o A. No poema, a auréola e a espada são dois símbolos que se opõem entre si na medida em que a auréola provém da luz emanada pela espada, se a excluem mutuamente na medida em que a auréola provém da luz emanada pela espada, ou se complementam na medida em que a auréola provém da luz emanada pela espada. E o na medida em que a auréola provém da luz emanada pela espada já nos diz a resposta. Porque se a auréola provém da luz emanada pela espada, então há uma ligação entre as duas. Então, vamos por exclusão de partes. Se vocês não encontrarem imediatamente a resposta, usem a técnica da exclusão de partes, que é esta não é de certeza, esta não é de certeza, e como se pode verificar, só sobra uma, portanto será A3. O mesmo fazemos para a linha B. Nas duas primeiras estrofes, o sujeito poético recorre à interrogação retórica, não só para se questionar sobre a origem da auréola e da espada, mas também para expressar o seu espanto quanto à decisão do rei Artur, o seu deslumbramento pelo herói, o seu fascínio pelo tom azul do céu. E se vocês não conseguirem ver imediatamente a resposta, vamos às duas primeiras estrofes e vamos ver então o que é que ele quer dizer com aquela interrogação retórica. Vamos só aqui atrás e vamos ver que a auréola te cerca. É a espada que, volteando, faz que o ar perca o seu azul negro e brando. Mas que espada é essa, que erguida, que faz esse halo no céu? É a Excalibur a ungida, a que o rei Artur te deu. Portanto, penso que podemos chegar à conclusão de que, para expressar o seu espanto quanto à decisão do rei Artur, não está lá. O seu deslumbramento pelo herói, podemos considerar que sim, mas vamos só confirmar se a terceira é. O seu fascínio pelo tom azul do céu. Também não há nada que diga lá isso. E, portanto, já temos aqui as respostas. E agora é só confirmarmos. Aqui não há hipótese de vocês fazerem erros, portanto, não há correção linguística, só vocês verificarem. Então, assim, aqui e cá está a resposta A3, B2. Portanto, nada a dizer também. Como podem ver, muito, muito, muito simples. E para não estar a tornar este vídeo demasiado extenso, vamos parar aqui a nossa explanação da concretização do Exame Nacional e iremos continuar esta explanação em próximos vídeos. Espero que vos tenhamos ajudado. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.